começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil, aqui na tela da Boas Novas. É bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Nós vamos fazer a polaridade aqui, guerra dos sexos. Vamos falar sobre homens e mulheres na igreja. Qual é a diferença no dia a dia, no trabalho do homem e da mulher? É mais fácil trabalhar com lideranças masculinas ou lideranças femininas dentro da igreja? Porque hoje em dia a igreja evangélica parece que é 60% a 70% de mulheres e 40% a 30% de homens. Porque tem muito mais mulher na igreja evangélica do que homens. Porque na igreja católica, por exemplo, é justamente o contrário. Existe maioria de homens do que de mulheres. Por que a mensagem do evangelho, da igreja evangélica, é tão suscetível ao coração da mulher e atrai tanto o sexo feminino e não o masculino? Nós vamos falar, claro, abordar um pouco também sobre o ministério feminino, mulheres solteiras no ministério e homens solteiros no ministério. A gente vai comparar também um pouco. E quais são os problemas, às vezes? Aqui nós temos pastores para responder um pouco. Quando tem um gabinete, é diferente um pouco o problema que o homem traz e o problema que a mulher traz? Quando a mulher vai falar sobre um problema que ela está passando em casa e o homem está, às vezes, vivendo o mesmo problema, é passado diferente? A visão deles é diferente? Claro, também a gente ainda vai abordar um pouco da força do envolvimento do homem e da mulher na sua casa. Por exemplo, muitas pessoas já na internet estão mandando perguntas pra gente do tipo: André, existe muita mulher na igreja, mas não necessariamente ela leva os filhos e o esposo. Porém, quando o esposo, o homem da casa vai para a igreja, automaticamente a mulher e os filhos vêm. Será que o homem ainda tem uma força maior no envolvimento da sua família, no que quer dizer a igreja, levar os filhos e a esposa para a igreja? Ou isso está mudando? O papel da mulher quanto a esse envolvimento está, quem sabe, igual? Porque tem muito mais mulher na igreja. Será que a mulher só vai parar? E muita gente falando aqui, ó, grupo de oração é só de mulher, homem não ora, não? A gente vai responder hoje aqui no Antenados na Geral. Durante o programa você pode participar conosco. Aqui embaixo tem os contatos para você interagir. Para responder essas e outras perguntas, receba ele que é pastor, escritor e professor de Novo Testamento e Teologia Geral. Ele é apresentador do programa O que a Bíblia Diz, na Rádio 93 FM, pastor Ailton Bezerra. Pastor Ailton, bem-vindo ao Antenados na Geral. Vamos falar sobre homens e mulheres na igreja. Vamos sim, vai ser uma bênção. Eu quero desejar a todos a graça de Jesus. Que Deus abençoe você, telespectador. E cada mulher e cada homem vai ser abençoado. Eu tenho certeza, André, que vai ser esclarecedor, porque essa difusão passa pela cultura, passa pela questão espiritual e pela questão social. Então, são três aspectos diretos que a gente vai poder debater aqui, interagir e abrir um leque fora da igreja, dentro da igreja. E, sobretudo, eu quero destacar que as mulheres têm sido uma bênção, né? Eu sou pastor da primeira igreja batista ali em Santa Cruz da Serra, aqui no Rio de Janeiro, e eu vejo, né, o trabalho das mulheres. Sem as mulheres, porque é muito difícil de trabalhar, porque as mulheres são mais dedicadas, a verdade é essa, né? E na questão do desenvolvimento do trabalho da igreja. Na questão braçal, obviamente, tem que ser os homens, mas as mulheres, ela puxa com força o marido, os filhos para o trabalho, e aí a gente consegue avançar. Pelo menos tem sido a minha experiência pessoal, não sei nas outras realidades. Não, e a gente vai tentar abordar isso mesmo, de fato. Eu acabei de falar que na igreja evangélica, pelo menos, as mulheres são maiorias. Será que com o tempo isso vai moldando a igreja evangélica de algum jeito? Porque elas são maioria na igreja, mas minoria na liderança. Será que com o tempo, por ser maioria na igreja, sentado nos bancos, tem alguma mudança no dia a dia da igreja, na sua liturgia, na sua liderança, no seu modo de lidar com as pessoas? A gente vai tentar pensar, refletir sobre isso e tentar entender se de fato já aconteceu alguma coisa pelo fato de ter muitas mulheres na igreja. Para falar um pouco sobre isso, também recebo ele que é fundador e coordenador do projeto Vida e Paz, também é pastor auxiliar da comunidade do Evangelho Pleno em Curicica, pastor Bergson Costa. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Amém. Bom estar aqui mais uma vez com os irmãos e com todos aqui. Interessante é que por que os homens começaram falando primeiro? Né? Já colocaram as irmãs. Tem que ser as mulheres, né? Porque quando elas começaram a falar mesmo, você não vai ter mais tempo para falar, não, hein? Tô brincando, pastor. Mas está sendo bom que a gente possa ser canal aí para os telespectadores. Amém. Seja bem-vindo, pastor Bergson. Também recebo ela, que é missionária da Assembleia de Deus em Paciência. Ela é palestrante para novas esposas de pastores. Estou falando da missionária Rosenilda Gonçalves. Missionária, bem-vindo ao Antenados na Geral. Paz, bom estar aqui participando desse programa hoje, maravilhoso. E o tema promete, né? Porque mulher abrilhanta o negócio, é por isso que nós estamos aqui. Por isso que convidamos. Você enxerga isso, que de fato, na igreja evangélica, não sei, na sua igreja, onde você frequenta também, a maioria é mulher? A maioria é mulher. E atuante.
Isso é bom demais. E ó, vai além, mulher gosta de atuar, não gosta de ficar sentada no banco, não. Por Não é será só que figuração, não. Tem isso homem só muda? figura. É, exatamente. O homem vai lá e Não, senta, glória a Deus, aleluia, as e sai. mulheres participam mesmo. Jesus, no coral, círculo de oração. Aí eu vou falar sobre isso também com ela, que é psicóloga e pastora do Ministério Restauração e Vida. Ela trabalha há 25 anos com cura emocional. Pastora Cleide, nossa, pastor Cleide. Pastora Olá, Cleide, bem-vindo ao queridos. Tenados. Muito bom participar novamente desse programa. É interessante, né, que você disse algo aí que eu me lembrei de uma coisa que o meu marido sempre fala. Ele brinca, né, diz assim, olha, Deus, depois que ele fez a mulher, ele descansou, porque ele sabia que ele não ia ter mais descanso. E realmente, eu concordo com ele, não concorda, Ida? Porque as mulheres é que estão ali realmente Não para. aos pés do Senhor Verdade. e choram, e clamam, e gritam, É verdade. até que Deus responda. Agora, os homens nós vamos ouvir hoje aqui. Não, mas sabe o que é engraçado? A gente estava falando um pouco sobre isso. Quando nós vamos à igreja e ouvimos algum testemunho de alguém, enfim, de vários irmãos que têm testemunho na vida, que foram para o mundão e tudo mais, acho que quase 100%. É muito difícil a gente ouvir desse irmão, assim, olha, enquanto eu estava no mundão, nas drogas e tudo, lá em casa, o meu pai estava ajoelhado nas madrugadas. É difícil a gente ouvir isso. Geralmente nós ouvimos, Sempre a a minha mãe estava A minha sempre aos avó, pés do Senhor, a minha avó. A imagem da mulher é muito ligada a essa busca, a essa intimidade, a oração. E até tivemos irmãos aqui, olha, círculo de oração é 100% mulheres, essa é a grande verdade. Por que o homem não ora? Às vezes tem alguma questão mesmo, Deus fez o homem para não orar, o homem tem que trabalhar e correr. Não, cara, vamos abordar aqui no Tenados. Mas antes da gente chegar lá, vamos refletir juntos, pensar, e eu quero entender, eu queria que o pastor Ailton falasse um pouquinho, porque ele chegou a tocar nisso de fato, porque nós passamos um pouco por a gente tem que abordar alguns pontos e aspectos para entender por que chegamos ao que chegamos hoje, pelo menos na igreja evangélica, onde a maioria de mulheres talvez sejam mais participativas, não na liderança, como nós falamos, vamos chegar lá, mas quando nós pegamos a Bíblia e entendemos, talvez no tempo de Jesus, na igreja primitiva, qualquer coisa assim, muitas pessoas têm a tendência de entender que mulheres não tinham tanto espaço. Claro, a Bíblia às vezes não cita tanto, mas se não cita não quer dizer que não tem. Eu imagino que já tinha, desde aquela época lá, quem orava eram as mulheres. Eu acredito assim, porque talvez seja uma característica feminina. Deus fez a mulher assim. Mas, claro, isso passa por cultura. Algumas culturas normalmente já não aceitam bem as mulheres e, consequentemente, na religião não seriam bem aceitas. Mas vamos chegar hoje no Evangelho, claro, comparando com o catolicismo e outros que a maioria são de homens. Pastor Ailton, o senhor chegou tocando nisso, vamos tentar voltar a fazer esse flashback, entender de onde veio e por que nós chegamos hoje dentro disso, que é social, cultural e espiritual. Isso aí. Vamos lá então. A verdade, André, e cada telespectador, nós temos que partir para a questão bíblica, extrair da Bíblia a verdade teológica para nós hoje e aplicá-la. A gente falou aqui, óbvio, na abertura, sobre as nossas experiências pessoais, né? Isso é muito legal. Mas vamos partir para a Bíblia e, pegando a Bíblia, a questão, primeiro, cultural. Culturalmente falando, no judaísmo, a mulher não era contada. Você vê que desde o Antigo Testamento, nós temos lá, e isso faz uma efusão para a época do Novo Testamento, Jesus, ele faz a multiplicação dos pães e peixes, e isso é contado os homens, 5.000 pessoas. Na verdade, haviam mulheres e crianças. Segundo vários estudiosos do Novo Testamento, tinha 14.000 pessoas. Ou seja, ela não era contada, ela não era vista. Jesus, ele vai retomar isso. Se era 14, quer dizer que a maioria, então, era mulher lá. Verdade. E criança. E aí, então, o que vai acontecer? Eu vou também entrar no aspecto psicológico também, Já o porquê começa também, ali, né? o porquê da mulher também, essa questão de talvez revelar uma maior devoção, talvez, do que o homem. Porém, na Bíblia, a gente vai ver uma forma diferente, vai ver que tudo é igual na Bíblia, né? A gente pode falar da experiência. Então, se tratando da cultura, Jesus, ele vem e coloca a mulher no lugar dela, que o lugar dela é o lugar que ela tem que ter e o lugar que o homem tem que ter. Cada um tem que ocupar o seu espaço de forma coerente, bíblica e na função que tem. Então, culturalmente, André, Jesus, ele quebra isso. Em Lucas capítulo 8, destaca-se várias mulheres que serviam Jesus, inclusive com seus bens. A gente poderia até falar de oferta. Será que a mulher ela entrega mais do que o homem? Ela tem um coração mais liberal do que o homem? A liberalidade? Então, elas entregam suas ofertas em Lucas 8. Jesus cita isso. Em Romanos 16, o apóstolo Paulo, ele já destaca o ministério diaconia da mulher. Ele usa a palavra diaconel no grego, falando que a mulher ia servir ali a igreja. E ali, então, é que surge a ideia até do diaconato para a mulher. Então, a gente tem que fazer uma difusão da cultura para hoje. Então, vamos entender. Deus, André, ele se revelou na cultura de
um povo e nessa cultura se fez conhecido. Mas o compromisso de Deus não é com a cultura. O compromisso de Deus é com os seus princípios eternos. E nos princípios eternos, as mulheres têm tanto valor quanto os homens. E para Deus não há acepção de pessoas. Então, para Deus, o papel de um e de outro se enquadra dentro da sua própria formação psicoemocional e até mesmo espiritual. E na questão espiritual, a gente não tem espiritômetro para medir a espiritualidade do homem e da mulher. Isso aí é bem relativo. Se tivesse, as mulheres ganhariam, hein? Então, culturalmente, Jesus quebra isso. O Brasil, a nossa cultura, ela é formada, a antropologia cultural do Brasil, africanos, europeus, ingleses, americanos, enfim. Então é uma junção grande. E parece que a mulher começa a encontrar o seu espaço nessa cultura. Porque na Bíblia ela sempre teve o seu lugar. É porque Deus ele chega numa cultura, uma cultura judaica, e ele se revelou naquela cultura. E aí Jesus modifica isso. Então, ele modifica, dando o verdadeiro valor às mulheres. Eu citei Romanos 16, posso citar no capítulo de Romanos, ainda a partir do versículo 16, Paulo vai citar inúmeras mulheres, inclusive até com nome muito estranho, Trifena, Trifosa, e não sei o quê, que trabalharam no ministério dele. Nós temos na igreja de Filipos 2 mulheres que dão um show de relacionamento, em Filipenses 4, verso 2, Paulo fala assim, olha, um show no sentido negativo, que ele fala assim, ó, eu rogo a Sintique e Evode que pense concordantemente no Senhor. Porque aquelas 2 mulheres estavam tendo discordância no Senhor. Nós podemos discordar em ideias, talvez eu e você ou qualquer um de nós aqui, mas no Senhor não pode haver discordância. Então Paulo ele traz assim, olha, vocês estão fazendo um show negativo, porque chamou a atenção, parece que aquelas mulheres estavam sendo líder e potencial, estavam de alguma maneira influenciando aquela igreja negativamente. Paulo trata esse assunto. Então, rapidinho, na cultura, André, Deus não tem compromisso com a cultura, ele se revelou na cultura. Socialmente, houve uma transformação do modo geral no mundo e o que dizer no Brasil. O que nós somos contra é sobre a proposta do movimento feminista, que não deixa a mulher feminina, mas tenta dizer aquilo que ela tem que ser, na verdade ela já é. Então a Bíblia reconhece o valor da mulher. E nós, enquanto servos de Deus, pastores, temos que reconhecer o valor das mulheres. O que seria? Se não tivesse mulher, não tinha homem, meu irmão. E não tinha nem criança na terra, porque só tem como gerar a partir da mulher na junção com o homem. Então, socialmente, quebrou tudo. E espiritualmente, aí vamos lá, para me fechar por causa do tempo. Espiritualmente, nós temos, por exemplo, Daniel 6,23. A Bíblia diz que Daniel sai da cova dos leões porque ele crera no seu Deus. Em Daniel 6,10 diz que ele orava continuamente, como ele sempre fazia. E ele comandava 172 províncias, ou seja, e nós temos Ana, em 1 Samuel 2, que orava. Então a questão da oração entre homem e mulher, biblicamente é igual. Nós talvez observamos na igreja que há uma diferença nessa prática, mas biblicamente é igual. Porque não tem espiritômetro para medir nada, então eu não vejo isso. Embora o que você falou é verdade, quando vai dar o testemunho, a minha avó estava orando, minha mãe estava orando, a gente quase não tem, meu pai estava intercedendo. De fato. Mas biblicamente é igual. Pode até ter diferença na prática da igreja. E aí seria mais a questão, na minha visão, psicológica, emocional. Por exemplo, o homem, ele é voltado para a razão. A mulher ela é mais emotiva, cognitiva, ela parece que ela tem uma percepção maior, às vezes até do mundo espiritual. Não porque ela é melhor do que o homem, mas por causa da sua natureza. Então, por ela ser mais emotiva e não tão razão, embora que a mulher também tem razão, obviamente, mas ela consegue captar não só a questão da emoção, mas também a questão espiritual. E o homem, muitas vezes, envolvido com a correria, com a atividade, talvez não percebe as minúcias da ação de Satanás no seio da igreja. Amém? Falando assim, um pouco psicologicamente, como ele falou, na verdade, as emoções estão no hemisfério direito e a razão no esquerdo. E, na verdade, tanto o homem quanto a mulher têm tanto a razão quanto a emoção. Esperamos, já que tem os dois lados certos. Obviamente, acho que não tem, não. Obviamente, o homem, o controle dele sobre a razão é muito maior. Ele é muito mais pé no chão do que a mulher. E o controle da mulher é dentro das emoções. Eu costumo dizer, nas minhas ministrações, para mulheres, para casais, que o homem, Deus o tirou do pó. O formou do pó. Mas a mulher não foi formada do pó. Ela foi tirada da costela do homem. Ela foi tirada de algo já muito mais sensível,
de algo já muito mais melindroso, porque a costela é um dos ossos mais frágeis que a gente tem, né? Porém, a mulher, ela é tida como a atalaia dentro de casa. Tanto que a palavra diz que a mulher sábia edifica sua casa e a tola a derruba com as próprias mãos, né? Então, na verdade, a mulher, como costela, ela protege a vida desse homem, a vida desse marido, né, que está no coração, no pulmão, no ar que ele respira, né, nas atitudes que ele tem. Então, na verdade, a mulher teria que, com relação ao homem, ao marido, ficar como atalaia mesmo. É o que a costela faz aqui no nosso corpo. Atalaia dos órgãos vitais. Então, a gente ser atalaia, né, do que é vital na vida dos nossos maridos, no sentido espiritual, psicológico, qualquer um deles, né? Exatamente porque a gente foi... eu também gosto de dizer que a gente é a poesia de Deus. Amém. Quando Deus criou o homem... Eu recebo isso aí, né? espera aí. Ele formou o homem, ele achou maravilhoso e tudo, e fez, né, nos fez a sua imagem, semelhança e tal. Mas ele não deixou que o homem ficasse acordado enquanto ele fazia a mulher. Porque ali eu creio, né? Aí é uma coisa Senão minha. ele ia ficar dando pitaco. Não fala isso não, fala desse jeito, assim é melhor. Eu creio que Deus disse, olha, Adão, você vai dormir, porque para fazer essa poesia, eu preciso de concentração. Vamos fazer o seguinte, vamos pro rápido break. Eu Daqui acho a que foi uma pegadinha de Deus. Vamos pro rápido break. Daqui a pouco nós voltamos. Eu vou querer abordar ainda 2 pontos sobre essa questão ainda que perfaz o trabalho em si do dia a dia de mulher e homem dentro da igreja. Vamos chegar lá. Mas eu queria abordar 2 coisas. Primeiro, e nós já debatemos isso. Quando nós colocamos que mulher às vezes se envolve mais com a igreja, com o dia a dia, porque ela é mais emotiva e homem mais racional, de algum modo quem assiste gosta de fazer pegadinha e fala, então quer dizer que o evangelho de vocês é mais emocional e menos racional? Então a pessoa não tem que ter tanta razão para acreditar, tem que ser mais emocional, algo de mais de emoção. Eu quero tocar um pouco sobre isso, sobre a racionalidade do evangelho e a emocionalidade do evangelho. E também queria tocar dentro de tudo isso, eu acho bem interessante, uma pessoa levantou uma pergunta até interessante. Ele falou assim, André, sou católico, conheço, assisto televisão evangélica, já fui a muitas igrejas evangélicas. Segundo o pensar e o ver dele, ele enxerga que na igreja evangélica a mulher não é tão valorizada biblicamente. Quando se prega sobre pessoas, a mulher não é muito mencionada e quando é mencionada não é dado valor. Segundo ele fala assim, olha, na igreja católica, por termos uma imagem da questão de Maria, então tem uma questão de valorização maior da mulher sobre a religião. Então, na igreja católica, a mulher é mais valorizada justamente por causa da imagem de Maria. Como é que vocês entendem isso? De onde vem, para onde vai? Acho interessante a gente abordar um pouco da valorização da mulher na igreja católica por causa da questão de Maria. Mas Maria também está na Bíblia nossa, e ela é mãe de Jesus, terrena. E como é que é isso? Como é que os evangelhos lidam com essa situação? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Estamos de volta ao segundo bloco do Antenados, na geral. Estamos abordando e chegando a mulher e o homem dentro do trabalho do dia a dia da igreja, da vida cristã. Os dois têm a mesma importância, mas cada um deles tem as suas características. Foi colocado no último bloco aqui, e a pastora Cleide falou com muita propriedade, olha, a mulher é mais emotiva, e é mesmo. Então, às vezes, algumas questões de orar por outras pessoas e trazer para a próxima é uma coisa muito da mulher. Homem, eu não vou ficar orando pelo filho dos outros, tem que olhar pelo meu filho, está tudo certo, glória a Deus, o resto, faço uma oraçãozinha rápida, está orado. Mas nós levantamos o seguinte, olha, mulher é mais emotiva, homem é mais racional, por isso temos mais mulheres na igreja evangélica do que homens. A gente acaba indiretamente abordando, meio que falando assim, olha, na igreja evangélica você tem que ser mais emocional e menos racional. Isso às vezes é preocupante, missionário. Assim, vamos começar a gente tentar abordar isso, se de fato é isso que a gente quer dizer, ou na igreja evangélica, com muita razão também a pessoa começa a adorar, pode orar, enfim. Mulher é mais emotiva. A mulher, ela é mais emotiva, até você tocou num ponto aí, concernente a pegar o problema dos outros.
Porque, inclusive, eu participei de um acampamento agora em que as irmãs colocaram seus problemas e eu percebi que as líderes iam para o chão orando com as mulheres e clamando Deus da vitória. E os homens são mais centrados, acho que é mais distante. É irracional, é fechado. Isso. Obrigada. Então, eles ficam mais distantes. Até o pastor colocou na sua fala, no início, que ele falou a questão de Daniel e de Ana, né? Todos os dois, a gente não tem um termômetro para dizer quem é mais espiritual ou quem não é. Mas se a Bíblia é para ser seguida, por que não tem também grupo de homens de oração? Por que só as mulheres, já que nós estamos numa fase de porquês, né? Esse debate é muito sobre isso. E a gente não vê muito isso. Realmente, a gente tem muita história de vó, de tia, mas de homem não. E por quê? Se o homem tem um papel tão principal dentro da sua família. Eu acho que essa questão da oração, eu acho que Deus não está preocupado com grupos de oração. Deus está preocupado com uma igreja intercessora. Às vezes a gente forma grupos para orar, mas a vontade de Deus é que a igreja seja uma igreja intercessora. Não é verdade? Sim. Tanto homens quanto mulheres, existem grupos, amém por isso. Mas muitas das vezes a gente deixa, larga a responsabilidade na mão dos grupos. E, na verdade, a responsabilidade é de toda a congregação, é de toda a igreja. Eu acredito que a resposta para a missionária seria mais uma questão cultural novamente. É cultura de igreja. A palavra do pastor é mais abrangente no sentido assim, todo mundo tem que orar. Mas a palavra dela é um porquê, que é uma questão cultural. Agora, eu queria levantar rapidamente aqui o que a psicóloga falou, o seguinte, a pastora, né? Falou o seguinte, essa questão, André, da mulher é impressionante. Por exemplo, por que talvez a mulher trabalhe mais? E antes de falar isso, a questão da emocionalidade e da racionalidade. Romanos 12:1, Paulo nos convida a ter um culto racional. Que eu tenho um domínio de existência, sei o que estou fazendo. Se acabou o domínio de existência e o controle do que estou fazendo, é passividade, então não é culto a Deus. Você está passivo, dominado por alguém. E aí pode ser catarse, qualquer outro fenômeno da psique. Aí não é vontade do eterno. Então, mas trazendo agora para a resposta, a mulher é o seguinte, ela consegue botar o feijão para cozinhar, bater o bolo, escute só, botar a máquina para lavar roupa, aí ela está no telefone. Ela está no telefone, o marido está lá na sala vendo alguma coisa. Aí ele está conversando com ela, não é nada disso, fica quieto. Então, essa situação da mulher... Uma sensibilidade maior? Isso, não, essa sensibilidade, essa organização psíquica da mulher, esse jeito de trabalhar. Por exemplo, homem trabalha muito, mas a mulher de Provérbio 31, ela esculacha, ela acorda de madrugada e faz... Enfim, resumidamente. Então, isso tem a ver muito com a estrutura. Então, a mulher, ela consegue, como eu falei, cozinhar um feijão, e o feijão não vai queimar. Ela consegue bater lá a roupa lá na máquina lá, bater o bolo aqui, e tá com a criança talvez no colo, no telefone com alguém, e o cara na sala, nada disso, fica quieto. Você tá falando bobagem. Pastor, isso aí eu chamo de radar da mulher. Aí, ó, radar. A mulher tem o radar que o homem não tem. Então, pronto. Né? Então, a mulher, ela tem uma percepção maior, uma intuição maior, porque ela é mais emotiva, ela é mais emocional e ela ouve mais. E é isso que completa. Porque se não tivesse isso nem na igreja e nem na família, ia ser uma ruína. Então, por isso que completa, André. Então, nós, por exemplo... Tem que completar mesmo. A pergunta do irmão da igreja romana, a igreja católica, por exemplo, de fato ele valorização da imagem da mulher na religião. A questão nossa, a questão da mulher, no meu âmbito aqui histórico e antropológico, é o seguinte, é que muitas das vezes a igreja evangélica está presa à cultura. E tem muita gente lendo o Antigo Testamento e não está entendendo que os princípios é para ser aplicado, não é a cultura judaica. E tem gente querendo ser judeu, esse que é o problema. O cara às origens. E o cara fala assim, eu estou seguindo a Bíblia, seguindo a cultura judaica não tem nada a ver com a Bíblia. Deus apenas se revelou naquela cultura, né? Então a mente de Deus não é a mente hebraica. O hebraico é fruto da mente de Deus. Só o grego, o que for, qualquer língua. A mente de Deus é o Espírito. É porque, como eu costumo dizer o seguinte, olha só, tem gente que, Israel é a nação santa, Brasil é do capeta. Eu não acredito nisso. Então, a gente tem que difundir. Então, quebra a questão cultural, aí vem para a igreja evangélica brasileira. Hoje as mulheres estão trabalhando, tem missionária, tem pastora aqui, e tem pastora em todas as denominações hoje. Na denominação batista tem pastora, ainda que a Convenção Batista Brasileira não aceite muito bem. Acho que na Assembleia, tem na Assembleia de Deus, e está lotado. Mas sabe porque que é um fenômeno social, meu irmão. Agora deixa eu levantar, a gente falando de fenômeno social, e aí eu pego a respeitosa pergunta do nosso irmão católico, que fala assim, André, na nossa igreja a valorização da mulher é maior por causa de Maria.
Porém, Eu vamos lá. discordo dele. Pois é, porque a gente acabou de falar, nós temos missionárias e pastoras, líderes de igreja hoje, atuantes, principais bispa. pastores. E na igreja católica eu não vejo isso. Embora se adore uma imagem de uma mulher, não se pode conceber uma mulher como um padre mulher, né? Uma Não, mulher mesmo porque, olha só, como uma André. líder. Verdade. Então, Quando assim, ele- cadê a valorização? Quando ele Até que fala, ponto? rapidinho, quando ele fala da situação de uma aversão a Maria, isso é gente boba, que não conhece Bíblia. Maria foi uma mulher de Deus, uma mulher abençoada, uma mulher que foi Uma adoradora. agraciada pelo Escolhida Senhor. para cumprir um E o que eu propósito. guardo aqui, eu queria deixar para você que está assistindo agora o seguinte, Lucas 1,42, você é católico, ela falou, minha alma engrandece o Senhor, o cântico de Maria, meu espírito Amém. se alegra em Deus, o meu Meu Salvador. Salvador. É isso Ela aí, tinha glória a Jesus Deus. como Salvador. Acabou, o resto, acabou. Então Maria para nós. E outra coisa, André, João 2,5, fazei tudo o que ela mandar. Maria mandou obedecer a Jesus porque ela obedecia. Ok, e o pessoal perguntando, restrições, e aí vamos tocar, a gente falou um pouquinho sobre elas aqui, vamos trazer de novo, talvez, se a gente tiver aí na cabeça, o pastor tem a Bíblia decorada aqui, mas é bom a gente falar a passagem bíblica, mas ele fala assim, André, vejo que na Bíblia existem sim escritas restrições quanto ao trabalho feminino na igreja e no sacerdócio. Isso é uma questão cultural, era da cultura, então foi aplicado na época. Sim, Eu creio que olha era só, cultural. hoje a gente traz essa questão. as restrições, desculpa aqui que eu quero deixar os colegas falar, mas as restrições que ele está citando, está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, quando Paulo está tratando a questão da mulher não falar na igreja. Isso. É uma questão cultural. Né? Eu não vou nem discutir a questão do véu e outras coisas, porque cada igreja, eu costumo dizer o seguinte, experiência espiritual cada um tem a sua e a amizade continua. Costume de igreja não tem nada a ver com isso. Então, só para esclarecer, as restrições estavam ligadas à cultura. A mulher não falava na igreja, por que ela não falava? Porque, na verdade, o Porque na costume... cultura dela não falava. O costume ainda era da sinagoga. A galera teve que fazer uma psicoadaptação. Augusto Cury fala sobre isso. E psicoadaptar-se, para nós, para questões materiais é fácil. Mas nas questões espirituais é complicado. Tanto é que a resistência, quando o Espírito Santo de Deus está agindo numa igreja de uma forma diferenciada. Então, assim, aí a igreja estava ali cristã, mas querendo viver o judaísmo. A mulher ficava do lado de fora. E então ela ficava perguntando, o que ele falou? Aí Paulo, cala a boca, pergunta o marido em casa. Era esse contexto. Hoje não tem nada a ver. Hoje mulher prega, tem mulher que é líder de grande projetos de convenções. Então isso aí não é a verdade da igreja. Isso aí é uma cultural. bobagem, é uma interpretação de alguém. E é bom a gente ouvir as mulheres, Entendeu? porque eu vejo de fato um acompanhamento, Vamos ver as mulheres, um né? desenvolvimento aí social que acontece fora e a igreja acompanha justamente porque nós estamos nessa sociedade. Então, se tem abertura mais para mulheres, por exemplo, hoje nós temos no Brasil pastoras, nós temos a presidenta. Nós temos a presidenta. Não, eu ia chegar nisso aqui, ó. E são Tem excelentes presidenta. pastoras, né, também. Vamos para outra cultura. Você vai para a Inglaterra, hoje não se tem um rei, se tem uma rainha. Coisa que há 200 anos atrás, o pessoal nem concebia. Mulher não pode ter nenhum cargo, não pode mandar em nada. Temos hoje uma mulher que é rainha, uma mulher presidenta. Então, a gente vê que a cultura, de certo modo, ela está envolvida com a religião, com o dia a dia da igreja, então temos abertura um pouco por E na causa disso. verdade também, André, a questão é a seguinte, Jesus, ele está preocupado com aquilo que você vai gerar, é com fruto. É verdade. É aquilo que você está produzindo. Tem muitas mulheres que hoje realizam trabalhos excelentes. Estão de frente de igreja, administrando de maneira, cara, impressionante. E tem muitos homens aí que estão deixando o barco embora, filho. É verdade, é verdade. Muitos ministérios só vão adiante porque mulheres estão ali à frente. Agora, até voltando um pouquinho aqui na questão de Maria, por que as pessoas acham essa valorização? Que a gente tem mania de ligar honra, principalmente dentro das nossas igrejas, assim, não, está me honrando. Então, honrar é você sentar no ministério, honrar. E quando Jesus nos ensina que a gente tem que ser servo. Isso. Ser adorador. E Honrar às vezes a não é pessoa... idolatrar, né? Exatamente. Então a pessoa quer uma cadeira, quer uma posição, agora eu estou honrado. Tu já pensou a igreja toda num púlpito? O que seria da membresia? E olha que já foi muita igreja, tem mais gente no púlpito do que sentar no banco, mas É vamos parar verdade. por aí, tá bom? Aí Vamos está rápido- honrado. Vamos para um rápido break, daqui a pouco nós voltamos e vamos agora para dentro da igreja. Vamos ver o dia a dia de algumas igrejas e se essa questão cultural, às vezes a restrição bíblica, mulher no ministério, que negócio é esse? Olha, você que é assembleano, eu sou assembleano. Vou dar para você aqui fatos históricos. Frida Wingre, mulher de Gunnar Wingre, fundador da Assembleia de Deus. Ele viajava de barco 6 meses. Quem tocava a igreja dia a dia era quem? Era ela. Vamos para rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Estamos de volta. Terceiro bloco do Antenados na geral, falando sobre o papel do homem e o papel agora da mulher
dentro da igreja. Nós acabamos de falar, algumas pessoas levantaram restrições que a Bíblia diz, a gente acabou de falar, gente, a gente tem que separar o que é espiritual e o que é cultural. E aí nós pensamos bem isso aqui. Eu quero agora para um segundo momento interessante aqui sobre, de fato, o trabalho do dia a dia da mulher na igreja. Tem uma pergunta aqui muito interessante da mulher, falando que, por exemplo, me corrija se eu estiver errado, mas quando a mulher vai para a igreja, não é certeza que os filhos e maridos vão para a igreja com ela. A gente está falando agora um pouco do papel da mulher na sua família, o quanto ela tem, não vou dizer manipula, mas o quanto influencia. Pronto, essa é a palavra perfeita. Tem uma influência sobre a igreja e sobre a sua família. Me corrijo, quando a mulher vai para a igreja, não é certeza que os filhos e o marido dessa mulher vai para a igreja com ela. Agora, se o homem da casa vai para a igreja, automaticamente a esposa e os filhos vão. Primeiro, eu quero saber se você concorda. Eu falo aqui, isso quer dizer que o homem ainda é o determinante na escolha da religião de sua casa, é quem mais influencia? Ou a mulher tem a mesma força de envolvimento e de influência hoje em dia? Eu concordo em termos, tá? Porque eu vejo assim, se a mulher está envolvida mesmo com Deus, não estou falando, se ela estiver envolvida com Deus, ser íntima com Deus, ela está envolvida com a obra, ela está envolvida com a sua família, ela está envolvida com a sua casa, ela está antenada a tudo que está acontecendo, principalmente porque esta mulher de Deus, ela sabe que o objetivo é ganhar a família dela primeiro, porque o reino de Deus começa em casa, né? E realmente, então, e o homem, que é o sacerdote, né? Agora, há homens, querido, que não é nada em casa. Não é sacerdote, não dá exemplo nenhum. Então, nesse caso, eu vejo que a maioria dos lares, se a mulher se converte, ela leva todos os filhos. Uma coisa que eu acho que a gente pode levantar, e eu quero ouvir a missionária sobre isso, sobre essa questão de servir. Mulher gosta de servir um homem. Às vezes, eu vejo muito isso. Quando a gente ouve falar assim, quando o homem vai, leva todo mundo. Pode até ser verdade. Mas não necessariamente os filhos estão indo porque querem e a mulher está indo porque quer. Ela está indo porque a mulher tem... Ela tem que... É o meu marido, eu vou com ele e o filho. Bora. Tua mãe vai, é obrigação, ele meio que manda, vamos passa embora. na frente. Já a mulher, ela não faz isso por força. Ela vai e ela ora. Meu filho, meu amor, vamos comigo. Ela tem natural, cuidado. Não é tem verdade. essa coisa de... O homem não vai para uma igreja como a mulher porque a mulher está mandando no homem. Em alguns casos até acontece. Mas está mandando no homem. Às vezes, mas a mulher tem esse papel. Se o homem vai, poxa, eu vou onde meu marido vou porque eu quero servir a ele. Exatamente. Talvez seja um pouco nisso. Agora, até o caso, está colocando homem e mulher, né? Mas eu, por exemplo, eu me converti solteira e levei minha família toda. Entendeu? Eu consegui influenciar a minha casa e eu ia, mãe, a oração é boa, pai, a oração é boa. E meu pai, ele era alcoólatra, bebia demais. E ele dizia o seguinte, não, eu não vou à igreja, que quando eu for à igreja eu vou tomar o microfone do pastor, porque eu gosto de falar. Eu falei, pai, que eu já conhecendo a atuação do Espírito Santo, eu falei, pai, vai lá então, toma o microfone dele. Aí eu falei, ótimo. Quando ele botou o pé na igreja, ele não conseguiu nem se mexer. E graças a Deus, até hoje, ele serve o Senhor. Então, isso é bom, eu consegui influenciar a minha casa e eu sou uma mulher. Entendeu? Eu quero destacar dois aspectos nessa fala aí, André. Primeira coisa é a questão da autoridade espiritual. A questão é a seguinte, em Gênesis capítulo 3, Deus fala para a mulher, teu desejo será para o teu marido, ele te governará. Então, a ausência paterna, a ausência do sacerdócio do lar, a ausência do homem se posicionar, gera essa problemática. A verdade, você abordou muito bem na tua fala, quando você, antes da missionária falar, você colocou a situação da maneira como a mulher age e o homem age. Só que a questão também é espiritual. O homem, ele é o líder espiritual do lar, biblicamente falando. Isso. Só que muitas vezes muitos não se posicionam e fica tudo nas costas das mulheres. Então, mas eu queria aqui me referir às mulheres que estão nos assistindo agora. Se você tem o seu marido não cristão, ele não serve a Deus, você está sofrendo, siga a orientação do apóstolo Pedro. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Fala, mulheres, ame vossos maridos. Se ele não obedece à palavra, ele vai ser ganho sem palavra, pelo procedimento da sua esposa. E ele fala o seguinte, olha, não seja o frisado de cabelo, tal, ele cita o quê? Que não, o principal não seja apenas o exterior, mas o principal seja o espírito manso, tranquilo e quieto. Porque uma mulher, e aí as missionárias, a pastora e a missionária devem concordar comigo, que uma mulher mansa, tranquila, é uma mulher que traz o marido. Agora, uma mulher, meu irmão, perturbada, uma mulher, seja na igreja, quando ela quer ser usada pelo diabo, é o demônio, meu irmão. Porque a gente... Vocês concordam? Porque olha só, Gênesis, há um princípio, Gênesis 3,15.
por inimizade entre ti e a mulher, entre tua semente e seu descendente. Este ferirá a cabeça, tu lhes ferirás o calcanhar. Satanás tem raiva das mulheres, meu irmão. Porque Deus usou uma mulher para trazer isso aí, para trazer Jesus ela à representa terra. a igreja. Então, quer dizer, na verdade, uma mulher, quando quer ser usada por Deus e tem um espírito manso e tranquilo, Ela vai ganhar a família ela toda. ganha a família e ela faz um excelente trabalho na igreja. Mas eu quero, como estou falando, a nossa palavra aqui, até para o telespectador entender, não é uma... Nós temos duas irmãs aqui, pastoras, missionárias, mulher de Deus. Nós não estamos aqui defendendo nem mulher nem homem. Claro. Nós estamos tratando o que a Bíblia diz. É. Agora, uma mulher, quando ela quer ser usada por Deus, ela é instrumento de Deus. Mas quando ela, meu irmão, quer ser usada pelo capeta, sai fora. Gente, certa vez eu estava conversando com um pastor amigo meu, e ele falando sobre, a gente falando sobre essa questão de diferença de homem, de mulher e tudo mais, falando, André, foi interessante que veio um casal me procurar, mas em momentos diferentes no gabinete. Primeiro veio a mulher e, consequentemente, veio o homem, mas eles não sabiam que um ou outro tinha me procurado para conselhos sobre família, sobre casamento. Chegou a primeira mulher com esse problema, poxa, estamos passando problema no casamento, meu marido está rude, não faz mais carinho, não é... enfim, naquele homem sensível. chegando Aquele junto. todo homem já ouviu Eu sei em como algum é que é esse momento, né? negócio. Mas não está tão sensível, carinhoso comigo, não sei o que. E deu o parecer dela. Parece que um outro domingo, aí veio o rapaz, o homem, sem saber que ela tinha vindo. O pastor, me ajude na casa, que eu estou em dificuldade, porque está faltando dinheiro e trabalho. E tudo que ele abordou da dificuldade do casamento foi por causa de dinheiro, de trabalho, porque não tinha. Ele falou, mas como é engraçado, o mesmo problema, talvez eles estão Colocado vivendo. de modo Um vez de um diferente. lado, Colocado de não está forma dando mais diferente. carinho, não me ama mais. Outro, olha, estou com dificuldade financeira e dinheiro. A minha pergunta é, no dia a dia de vocês, é mais ou menos assim? Quando vem um problema, vem um homem e a mulher, É assim, geralmente, mulher vai para o coração e o homem vai para o... Vamos lá, vamos Pra para a razão. razão. Vai ao dinheiro, é o dia a dia, Até- está me preocupando, por isso que eu não consigo ser carinhoso com a minha mulher. É assim mesmo? É assim. É assim. Eu atendo casais no gabinete pastoral e agora eu tenho uma técnica, né? Eu falo, bom, se veio ela primeiro, então eu chamo depois ele. Ouço separadamente e depois eu falo, olha, a partir de agora eu quero atender vocês dois. Juntos. Só que tem o seguinte, porque existe aquela coisa que acho que todos os pastores aqui e a missionária já ouviram, que é, olha, estou falando isso, pastora, mas não conta para ele que eu falei isso. Se ele souber... Olha, eu já digo antes, porque eu já estou acostumada, eu já digo assim, olha, se você quer realmente mudar o seu casamento, mudar a sua vida, não venha me pedir para não contar. Porque eu vou dizer na sua frente e vocês dois vão resolver aqui, vai morrer aqui, vão levar daqui a instrução para colocar em prática. Então, isso existe. O homem vem e fala mais realmente uma coisa racional, resumida. A mulher já entra profundamente nos detalhes. A mulher é mais detalhista, ela se abre mais, né? Ela confessa mais, ela conversa melhor. Os homens geralmente, não, tá tudo bem, ótimo, não, tá bem. Mas o que me mata, sabe o que é? O que me mata é o que ela falou agora. O homem, no gabinete, a mulher fala a verdade, como vocês colocaram, e o cara fica, não, tá tudo bem, pastor. É isso aí. O cara tá acabando Pois o casamento dele, tá destruindo o casamento destruindo, dele. ele ainda tá Não, tá tudo legal. Quando abre, vai fazer, pastor, está com dificuldade de dinheiro. Assim, Tá na Mas esse é o cúmulo do racional. Porque, na verdade, alguns também, na verdade, são muito covardes. A verdade também é essa. A realidade é essa. Né? Tem mulher, e pelo menos assim, na minha experiência pessoal, 80% são verdadeiras, mais verdadeiras do que os homens. Não que os homens não falhem, mas eles, como eu falei, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Mas tem mulher também que acoberta o marido. Esse cara é maluco, esse cara, ele tá perdendo a família dele, e ele tá Não falando que é tudo normal. percebe, pastor, ele não percebe. Na maioria dos casos, você vê que quando você coloca os dois juntos, enquanto ela fala, ele fica assim, tipo você assim, eu lê, não participo não disso. acredito que está acontecendo isso com ela. A coisa é bem complicada. Então, é falta, realmente, daquele... Eu digo que tem um tripé que é importantíssimo no casamento, né? Que é o companheirismo, a renúncia e o diálogo. Verdade, Se não houver isso, não há casamento. Essa é a E o verdade. problema também é a sexualidade. O que acontece? Eu não sei se é cultura, eu não sei que malignidade é essa. Muitas das vezes não há intimidade. E se não há intimidade, eu costumo dizer que Satanás entra. Porque, só para dar um exemplo bíblico, 1 Coríntios 7,5, Paulo fala assim, não vos priveis um ao outro, salvo talvez por consentimento mútuo, para vos dedicar de oração. Depois de fazer isso, se junte logo para que Satanás não tente vocês. A turma tem que entender que a carne não se converte.
Não vem com esse negócio pra cima de mim. verdade, Mateus é verdade, 6,41, Paulo falou o Verdade, seguinte. sim. Melhor, Jesus falou o seguinte: vigiai e orai para que não entreis em tentação, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a carne é fraca de qualquer um. Pode ser o cara que a gente falou de oração aqui. Será pode orar sempre, 24 horas, 48 horas, ficar 3 72 dias no horas. monte. Pode Mas- orar o que quiser, a carne não se converte. Então, o problema é que tem muita gente também que vem para a igreja, mistifica demais, espiritualiza demais, e na hora do vamos ver também não tem nada, não vê Pastor. nada. E aí, vai pro gabinete, é só problema. Então, Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta para o último bloco do Antenados de hoje. Eu vou trazer uma pergunta interessante. Nós falamos aqui de participação um pouco de homens e mulheres e tudo. Eu vou agora para o outro extremo. E vai ser interessante, talvez, se eu tivesse uma câmera para filmar todos os homens nos assistindo hoje. Aqui tem uma... Porque não, olha a pergunta. Aqui tem uma mulher falando assim, André, na minha igreja já é diferente. Eu fui primeiro para a igreja. Quando eu trouxe meu marido, ele mostrou muita resistência. Não por causa da igreja, porque a pastor, o líder, era mulher. E ele ia não acima dele, espiritualmente, era uma mulher. A resistência dele não era contra a igreja, contra o evangelho. É contra ser uma pastora mulher. Fala, não pode ir para uma igreja onde é pastor homem? Vamos falar um pouco sobre isso no próximo bloco. Vamos para rápido break. Fica aí. A gente volta já já. Não sai daí. Já é o último bloco do Antenados na Geral. Você pode participar ainda conosco, dá tempo. Muitas perguntas vieram. Antes disso, vamos falar um pouco do jornal. é isso aí, telespectador. Olha só, meu querido irmão, amigo, o Jornal Voz Apologética tem revolucionado o Rio de Janeiro. E você pode interagir conosco. Está pedindo aí um pouquinho de calma? Você pode interagir conosco e adquirir e ter a assinatura do Jornal Voz Apologética ou receber um congresso. Transforme sua escola bíblica. Entre em contato conosco, você vai ser abençoado. Obrigado, André. Muito bom. É seu. Esse aqui é meu, deixa comigo aqui. E tá palpitante aqui o tema do jornal aqui da capa hoje. Deixa eu voltar para aquela pergunta aqui, irmã, deixa eu até abrir aqui no computador, que ela mandou uma pergunta até detalhada. Ela falou, André, na minha igreja é um pouco diferente. A pastora é mulher. E o esposo dela nem pastor é, ele é membro, ele senta no banco com os demais. No início, meu marido resistia. Ele chegou lá, ele frequentava, mas ele sempre achava estranho, mulher, e às vezes ele olhava diáconos, diaconias, o pessoal que queria trabalhar no presbitério, poxa, uma mulher está acima. E a grande resistência dele na igreja não era qualquer outra coisa, não era evangelho, era uma mulher ser a líder, estar à frente. Nem todo homem hoje, até quem está na igreja, se fosse mudar de igreja, transferido, está preparado para ser liderado por mulher. Não iria, questão de cultural. jeito... Questão não me vem com cultural. o negócio espiritual, porque Deus não, me Deus não isso. mandou, Deus não quer, não. É questão cultural mesmo. Até a gente observa que o ministério de mulheres é muito difícil. Você vê a maioria de presbíteros, de evangelistas, não tem. Pode reparar que a maioria é mulheres. A ajudadora é mulher, porque o homem tem esse preconceito. Eles não aceitam, tem essa resistência de mulher no poder. Eles acabam olhando, até gostam, frequentam, mas para ser pastoreado por uma mulher, eles não aceitam, não. Eu tenho um curso nosso de teologia, numa igreja, cujo o pastor é uma pastora. Né? Tem o pastor e tem a pastora. Mas a pastora, ela que, na verdade, vamos dizer assim, que administra, que consolida as situações, que atende no gabinete e tal. Ela foi minha aluna, inclusive, no curso de teologia, e é uma grande amiga. Ela faz um trabalho muito bom lá, bonito, né? E tem muitos homens. Agora, de fato, estranhamente, pessoas falam igreja de mulheres. Por quê? A mulher ela é maciça. Ela atrai, muita mulher lá. Acaba então é um grupo de mulher, mulheres. a segunda vice sendo mulher. Então vai é uma sendo identificação, de fato. Agora, é complicado, André, porque isso mexe com a cultura, como já falei, mexe com a questão emocional, mexe com a tradição, mexe com um monte de coisa. Eu acho que o homem pensa, uma mulher vai me mandar? Não, não vou aceitar, não. A questão aí é o posicionamento diante de Deus. Posicionamento, a intimidade, você saber realmente o teu lugar na igreja e ter essa noção. Eu gosto quando Paulo escreve para os Efésios e ele fala de uma forma, quando você começa a mergulhar ali na carta de Efésios, você começa, parece que a sentir a mesma sensação que Paulo estava sentindo. E Paulo é chamado o apóstolo durão, tal, mas ele é de uma sensibilidade tão grande ali, né, para passar toda aquela transformação, porque ele consegue passar para a gente o que a gente não conseguiu ver até então, né, que é que em Cristo nós nos tornamos outra sociedade. É uma nova sociedade, uma nova humanidade.
Então tem que haver mudança de mente, derrubar as crenças, os mitos. E ser nova criatura, para mim, é isso. Entendeu? Então, isso implica nisso. A questão é essa. Você é convertido de verdade? Inclusive, por exemplo, lá tem uma ovelha nossa que está formando agora, e na Força Militar, eu não sei agora, eu não lembro agora qual é a Força Militar, se é Marinha, Aeronáutica, eu acho que é a Marinha, parece. Aí a mãe dela falou, poxa, pastor, você tem que ver minha menina mandando aqueles homens tudinho. Ela é o primeiro lugar, ela vai ter uma patente, eu não sei agora qual é a patente dela, sei que é algo grande lá. E aí a mãe dela falou comigo, você tem que ver, eu postei no Facebook a foto dela, ela pequenininha mandando aquele nome. E ela falou aquilo com orgulho. No nível humano, é isso mesmo. Mas no nível espiritual, acima daquela mulher que está pregando, acima daquelas mulheres líderes, está Jesus. E se a gente não enxergar assim, acima daqueles homens, está Jesus. Então, se não enxergarmos assim, nós vamos ver muito problema e viver muito problema. Eu vou colocar aqui o que eu acredito, dentro dessa proposta ainda. Eu vou falar biblicamente no que eu acredito. 1 Pedro 4, 9 e 10, Pedro falou o seguinte, olha, sirvam uns aos outros como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, sirva na força que Deus supre, para quem tudo Deus seja glorificado. Seja homem ou seja mulher, que sirva de acordo com a vontade de Deus, seja homem, seja Nova mulher. Sociedade. Agora, essa palavra multiforme graça, ela é muito legal porque se é multiforme, então não é uniformidade. Isso. É multiformidade. Então, se alguém se adapta numa igreja onde é pastora, que Deus abençoe. Se não, meu irmão, vai para outra. Cada Agora, um com a sua importante é característica. servir ao Senhor. Porque a gente não pode deixar de estar na casa do Senhor porque é homem ou porque é mulher ou porque sei lá o quê. Porque a gente não está discutindo aqui a questão de pastor ou pastora. O debate não é esse. Então, a gente está falando a questão da igreja. Então, se o cidadão não quer estar numa igreja onde é uma mulher, isso é problema dele. Agora, meu filho, não fica fora da igreja, não. Porque ele pode estar nos assistindo agora. Não seríamos igreja se não houvesse a multiforme graça. E em relação Porque eu aprendo com você, você comigo, e é assim que nós vamos crescer. Quem dá um crescimento é Deus. E é na unidade que nós vamos aprender. Em relação ao que a irmã falou, tudo é submissão. É entender Exatamente. isso aí. Ela é minha pastora, amém. Porque acima dela está o Senhor. Eu estou servindo a Deus. Ele é o meu pastor. Ponto. Né? É submissão, é se submeter. A gente fala essa questão de só mulher ora, vai para o círculo de oração ou coisa assim. De certa forma, a cultura, e como a gente traz ela para dentro da igreja, ela dá uma engessada. Pelo menos eu entendo, e vendo algumas perguntas, no trabalho sacerdotal da igreja em todos os níveis. Porque hoje, se você vai para uma igreja, por exemplo, vamos falar do ciclo de oração, que é uma coisa que é maciçamente feita por mulheres, na maioria das igrejas. Sim. Mas vai no culto, quando tem que ter um convite para convidar, a irmã, que é a líder do ciclo de oração, geralmente ela não chama homem, ela fala assim, as irmãs que querem orar. Então, assim, a gente ingessa a nossa cabeça e fala assim, isso aqui é para mulher. Essa oração é meio que para mulher. Então, as irmãs que quiserem orar, vai ser num dia tal e vem para cá. E às vezes, que nem um pastor mandou aqui, ele falou, André, aqui nós trabalhamos muito bem com homens e mulheres e temos, segundo ele aqui, posições e trabalhos que são para homens e para mulheres. O que me levanta uma pergunta. Qual o trabalho hoje sacerdotal na igreja, de diácono, ou diaconisa, ou de pastor, ou de administração, não sei o quê? Segundo o pastor, ele fala que, André, a gente tem coisas separadas. Uns são para homens, nitidamente é feito para homem, outros são nitidamente feito para mulher. Eu quero saber qual é o trabalho que tem na igreja que não pode ser para homem e para mulher. Só para, quer dizer que cozinheiro sempre tem que ser mulher? Por que não pode ser homem na igreja para ajudar na cantina? Pastor, diácono, o que for. Algumas pessoas entendem que existem trabalhos que é só para as mulheres, tem mais perfil feminino, e outros trabalhos dentro da igreja só para os homens. Vocês concordam ou discordam com isso? O problema... Ou isso é cultura injeção do não, corpo? É só para mulheres? Não, é cultural. É cultural. Por exemplo, eu lembro que a gente estava ampliando o templo da igreja. Sabe quem estava lá carregando? Sabe quem estava carregando um carrinho de mão com pedra? Uma mulher, meu irmão. Depende da disposição. E ainda levou o marido e os filhos e dormia dentro do templo. Eu acho que não existe isso. Quanto ao serviço, cada um vai fazer o que ele tem mais habilidade. Questão de habilidade. Né? Tem homem que cozinha muito melhor que muitas mulheres. Olha só. Os grandes chefes de cozinha do mundo são homens. É verdade. Quem mais cozinha no mundo é mulher. Vai entender esses troços, né? Mas o bacana também, André, é assim, independente disso aí, é a gente reconhecer que cada um fique naquilo que foi chamado também. Isso. Porque tem gente
Poxa, por que só a irmã cozinha? Aí o cara vai lá e faz besteira, não cozinha o macarrão direito, só vai dizer que tá ali. Ele quer entrar, mas não tem capacidade para isso. Não tem chamado para cozinhar, não vai, né? Importante que cada um entenda. Poxa, o irmão é o quê? Ah, irmão, eu sou pedreiro, mas eu vou entrar numa de pintar. Irmão, por exemplo, eu acho que uma irmã no estacionamento não seria tão bom. Fica esquisito. Tem caso, eu falo, tem caso, a gente também tem que se posicionar. Aquele Tá jalecão. entendendo? No estacionamento. Olha a cultura aí, GC, Não, porque olha só. mal sabe estacionar, vai ajudar os Não, outros? tem estacionamento de igreja que dá pastor, problema. cultura aí. Tem estacionamento que dá dirige, hein, problema. pastor? Curiosamente. Pastor, eu dirijo, hein, pastor? No estacionamento? Eu dirijo. Não, não tava direção, Meu não. irmão, me diga o dia. Minha esposa que eu vou- dirige Calma, também. não. É que nem minha mulher fala, eu dirijo. Então me diga o dia que a minha irmã vai dirigir, que eu não vou na rua. Não, o porque que eu tô falando, hein, Há problema de Não é dirigir. discussão. Não, fala né? organizar. Organizar o Ficar lá em pé. estacionamento. Tá igual, certo. ó, bota o carro aqui, bota o carro chega aqui. mais pra Porque cá, tem gente que é tem mal que- educado, Meu cara. irmão, isso é uma questão estrutural também. Tem coisas que a mulher Não tem jeito. estrutura. Deixa eu É, contar uma coisa. também não Tem homem que é mal estrutura. educado, mas é mais fácil ser mal educado com homem do que com mulher. Tu tá dirigindo, cara. Agora, se for uma mulher, poxa, eu não vou desrespeitar, eu não vou ser mal educado com a moça. Quem? Então, não é. Tem homem que é Bota a irmã pra maluco. ajudar. Mulher no volante, perigo postar e cai Não, fora. nada disso. Mulher é mais cautelosa. Não, é verdade, verdade. Entendeu? Vai Minha esposa Ela é dirige tão muito bem. cautelosa que ela Comprovadamente, a mulher bate menos o carro que o homem. Não sei porquê, mas comprovadamente. Não, mas é verdade. Só morre afogado quem sabe nadar, né? Olha aí. Porque o cara vai nadando, aí eu sou fera, aí chega lá, não tem mais força. Eu sei. Já era. Olha, a gente falou muita coisa aqui sobre o serviço do homem, serviço da mulher. Eu acho interessante, foi um papo muito bacana que nós tivemos aqui, muito feliz e alegre. E eu quero, quem sabe, marcar um segundo mais para frente. Com É certeza. sempre bom. Tiveram muitas perguntas que vieram aqui na internet, embora não estivemos ao vivo. Muitas pessoas na internet que a gente coloca o tema, manda perguntas, questionamentos sobre o trabalho eclesiástico mulher. E, claro, a grande maioria, mulher pode ser pastora. A gente falou e respondeu isso bem rápido, a gente nem precisou debater sobre o tema hoje. Mas eu quero agradecer, pastor, muito obrigado pela sua presença hoje aqui no Antena Zero. Muito bom, obrigado, André, toda a Rede Boas Novas. Deus abençoe cada telespectador, em nome de Jesus. Sr. Bergson, obrigado pela sua Amém, presença. André. Me permite? Sim? Queria mandar um abraço aqui para duas pessoas que têm sido muito importantes para mim. Uma é o reverendo Caio Fábio. Caio, obrigado por tudo que você tem feito por mim. A outra é o pastor Ed René Kvitz. Muito obrigado também. Deus abençoe a vocês por tudo. Senhora Rosinha, obrigado pela sua presença no Antena. Muito obrigado por participar por esse programa e dizer às mulheres, continue porque Jesus nos ama com força. Amém. Pastora Cleide, obrigado pela sua Obrigada a presença. você, querido. Obrigada a Boas Novas. Glória a Deus. Eu quero também agradecer o meu marido que está aqui me acompanhando. Amém, maravilha. Ai, E se eu não também fosse chato. ele, eu não estaria aqui, não seria pastora, porque ele me ganhou para Cristo, é meu pai espiritual. glória. Amém. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até Amém. o próximo Amém, Antenados na rapaz. Geral. Tchau, tchau.